Olá a todos, sou Caleb Rodrigues Soares Santos, nativo aqui do município de Santa Maria do Salto. Aqui, como podem ver, né, a entrada da cidade ali, a cidade lá, cheio de montanhas rochosas, aqui no Vale de Quitionha, extremo nordeste de Minas Gerais, já nas divisas com Bahia, próximo à região de Porto Seguro, né, divisa com o extremo sul da Bahia. É uma cidade que está localizada num bioma, uma divisão entre biomas, na área de transição entre Mata Atlântica, Caatinga e uns resquícios de cerrado. Eu nasci aqui em 1993, vivi até os meus 17 anos, estudei aqui integralmente o ensino fundamental e médio aqui. Hoje, com 27 anos, já estou para finalizar o meu curso de engenharia ambiental lá na UFMG, na cidade de Belo Horizonte, na capital do estado. E venho construindo uma experiência na área do saneamento, principalmente na área de tratamento de esgotos, mas em geral a área de abastecimento de água e tratamento de água, a área de gerenciamento de resíduos, a área de drenagem pluvial, né, que compõem são os 4 pilares que compõem o saneamento. Eu nasci aqui, fui criado e o tempo todo nas minhas momentos de diversão eu ficava com os meus colegas jogando bola, explorando as áreas nativas aqui, e em muitos momentos me deparava e tinha a oportunidade de aprender um pouco a natureza, né? Tanto a natureza em condições boas e em condições ruins também, insalubres, que foi principalmente lidando com problemas da área de saúde pública e saneamento. Na minha infância toda todos os adolescentes aqui e crianças tinham problemas por conta da saúde não ter nenhuma estrutura mínima naquela época, de ter problema com verminoses, e muitas vezes achávamos que era simplesmente a água, a terra, a região, mas principalmente por falta de saneamento, né? A gente ia jogar bola aqui nessas áreas de baixada aqui, onde passa o córrego de areia, e pisava em resquícios de matéria orgânica de esgotos sanitários que nem minimamente não eram coletados. Isso, quando eu fui estudar, fazer cursinho para escolher a entrada do curso, estava no meu subconsciente e eu não sabia o porquê eu escolhi engenharia ambiental, mas fui descobrindo isso, né? Tanto por gostar muito da área de matemática, física, química, biologia, mas também por essas experiências que eu tive, né? Desses anseios de como eu poderia ajudar as pessoas com essa área. E antes eu até pensava, não, eu vou ser jogador de futebol, né, para ganhar muito dinheiro e tentar ajudar a cidade depois, as pessoas que padecem dessa mesma forma. Mas enfim, hoje estou aqui, né, fui selecionado como bolsista do projeto Mundo Reiniciado e escolhi monitorar a política de tarifa, a política pública de saneamento, mais especificamente na parte da tarifa, do programa de tarifa social em água e esgoto, que vem sendo construído aí há algum tempo, algumas legislações já pertinentes, como a última que ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, aprovada para como uma regulamentação, né, do que já estava sendo praticada, num detalhe específico que automaticamente as prestadoras concedam o benefício para aquelas famílias que estejam cadastradas no CAD único com renda abaixo de meio salário mínimo per capita, até meio salário mínimo per capita, e que de certa forma estão em vulnerabilidade social e não podem financiar muitas vezes integralmente as tarifas de água e esgoto feitas pelo serviço executado pelas prestadoras, né? Mas o processo de saneamento no Brasil é um processo moroso, né, para implementação, que vem sendo aí em alguns lugares já efetivos, mas na maioria, principalmente norte, nordeste, região do norte, do sudeste, como norte de Minas e em várias localidades, tanto no sul quanto no centro-oeste, em que há uma carência enorme, principalmente nas periferias, dos grandes centros urbanos, nas zonas rurais de todo o Brasil, como aqui, principalmente nas áreas urbanas, quanto ao esgotamento sanitário, que é o que afeta diretamente a saúde pública, né? A água, claro, se a gente não tem, a gente ficar sem água em menos de 3 dias, a gente pode vir a óbito, mas o saneamento ele afeta na qualidade de vida, porque ele
o saneamento em geral, principalmente no esgotamento sanitário e no gerenciamento de resíduos, pode causar a atração de vetores que vão diretamente trazer doenças patológicas para a gente, né? Patogênicas, né? Também. E aí, a partir do meu contexto, da minha experiência de vida, na minha trajetória, também tive, nesse contexto de saneamento, uma experiência em Moçambique, vi uma realidade parecida com essas regiões carentes do Brasil, né? De esgoto correndo na rua, misturado com resíduos nas valas de drenagem de água pluvial, e as pessoas sendo contaminadas por não terem conhecimento e por também não terem condições, mesmo quando tendo conhecimentos para poder executar. E aí vira uma mistura, né? A água potável, o esgoto invade a tubulação de água potável e o resíduo, e as pessoas ficam nessa condição, e os governantes muitas vezes estão preocupados só com sua manutenção, com políticas que beneficiam diretamente já quem tem e não quem realmente precisa. E nós como cristãos precisamos saber que nosso papel aqui não é só pregar salvação, a salvação da alma de um reino futuro, o qual fica contraditório, pois o nosso Jesus Cristo, que a gente acredita, ele inaugurou o reino lá atrás para ser construído a partir daqui. Não simplesmente a gente preocupar só com o nosso individual, eu, Caleb, ou a minha família, e preocupar em subir na vida e o meio que eu vivo socialmente, falando das pessoas, e também ambientalmente, porque está totalmente interligado. Quando o meio ambiente ele é afetado, as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, são afetadas diretamente. E não só pensando nessa questão do meio ambiente como um meio a ser utilizado, explorado, mas que ele também está passível, como a Bíblia prevê, de ser salvo, de ser regenerado. Porque a gente faz parte dele, mas a forma que a gente entendeu o Evangelho, a gente foi colonizado a pensar que isso aqui vai acabar, a gente vai para um céu onde isso aqui não vai haver mais, né? Mas isso é uma má interpretação, porque isso aqui é graça de Deus, é glória, não é divino, não é o próprio Deus, mas é aonde ele é o que ele criou para a gente poder se relacionar com ele. Isso aqui é sagrado, e eu creio, pela minha interpretação bíblica, que fala que a natureza anseia pela manifestação do Filho de Deus a fim de ser restaurada também, e ela aguarda pela essa renovação. Eu creio que Deus irá renovar isso aqui, irá restaurar, para ser o meio novamente no novo céu e nova terra, onde estará o segundo Adão, que é Jesus Cristo, para ser novamente o reino onde a gente vai habitar sem pecado. Claro que não existe só esse pecado, existem pecados individuais, mas o pecado estrutural se entrelaça com o individual, e não dá para falar que as culpas são só dos indivíduos. Ela está numa estrutura que ela é injusta, e ela promove desigualdade para que alguns estejam em condições de privilégio, sem precisar fazer esforços, e outros tenham que se escravizar e se esforçar para gerar uma mais-valia financeira, de recursos, de condições, de oportunidades, para que eles não tenham muito esforço e eles vivam, de certa forma, enchendo as suas barrigas, enchendo as suas panças, sem precisar fazer esforço, e outros se escravizando para sustentá-los, entendeu? E não só pensando em ideologia socialista ou comunista, mas isso é a realidade. A gente vê o mundo que a gente vive. Eu não estou propondo um sistema que seja simplesmente vamos mudar para o socialista ou capitalista, mas um sistema que traga uma perspectiva de bem viver para todos, e de cuidado com a natureza, cuidado recíproco e mútuo entre as pessoas, e não só eu tenho que correr e competir com meu irmão. E a natureza é afetada diretamente, o que nos afeta depois, né? Aqui eu estou na região mais ajusante da cidade em relação à topografia, ao Córrego de Areia. Aqui é o encontro de um dos afluentes do Córrego de Areia, que recebe uma carga de esgotos sanitários, juntamente com outro que está um pouco ali mais a montante, que recebe também de outra parte da topografia da cidade, e deságua no Córrego de Areia, né? Teoricamente existe uma tubulação coletora aqui, mas que não é muito eficiente, e que acaba desaguando tudo aqui também, né, no Córrego de Areia ali. Aqui a gente vê, né, e aqui estão as condições cheias de matéria orgânica nesse pequeno leito. E o Córrego de Areia
vai desaguar no rio de Quitionha, no qual lá na Bahia, na região de Belmonte, deságua no mar, né? E não só nesse município, como outros também devem ter realidades parecidas que desaguam suas cargas de esgotamento sanitário, despejam, não intencionalmente, mas caem resíduos produzidos na cidade que às vezes não são acondicionados e dispostos em lugares adequados, que chegam ao rio e depois chegam ao mar, né? Plásticos, matérias orgânicas, esgotos com altas cargas de coliformes e organismos patogênicos que afetam a nossa saúde, né? E a saúde do meio ambiente, dos animais, dos peixes nos rios e lagos e mares, e os animais que se alimentam e consomem e dessedentam com a água desses rios. E assim a gente pode ver que esse projeto ele é relevante, né, para envolver a igreja, envolver os cristãos, envolver a sociedade a se preocupar com o meio ambiente, porque preocupar com o meio ambiente não é só um papo de eu sou ecológico e todo mundo deve parar de comer carne e coisas do tipo, né? Mas pensar que o dano que a gente causa ao meio ambiente vai causar um dano diretamente às populações no futuro, né? Quer dizer, na verdade, indiretamente, porque ele atinge o meio ambiente para depois atingir a população, né? Então, a gente mostra que esse contexto aqui reflete a realidade de vários municípios do estado de Minas Gerais e do Brasil. E a política que a gente está monitorando, né, que é a tarifa social, um programa dentro da política de saneamento, né, que vem sendo executado, que ainda não é regulamentado por lei nacional, que ainda está tramitando no Congresso a projeto de lei que foi lançado em 2018, ele tenta trazer essa obrigatoriedade às prestadoras aplicarem esse benefício social para as famílias mais vulneráveis. E assim, a gente pensa que a população pode se envolver principalmente com a mobilização e com a cobrança das entidades municipais, estaduais e federais, os legisladores, a buscarem isso, a buscarem firmarem essas legislações e para executar essas políticas a fim de promover um saneamento às pessoas que muitas vezes não se ligam, não se conectam às redes de esgoto e abastecimento de água e ao saneamento como um todo por conta de às vezes uma vulnerabilidade de não conseguir pagar as taxas. Mesmo assim, essas políticas ainda precisam ser melhoradas, porque muitas vezes as pessoas não têm condições nem de pagar e necessitariam de tarifas de 100% de desconto, né? Enquanto a gente tiver desigualdade social no Brasil, a gente vai ter necessário ser aplicado esse tipo de políticas públicas, né? Enquanto a gente não tiver um Brasil com equidade, um mundo com equidade, a gente sempre vai precisar de políticas, de certa forma, como mecanismos Robin Hoods, né? Que tiram daqueles que têm lucros e superávites para aqueles que não têm, né? A tarifa social ela é um meio de subsídio cruzado que as companhias, por exemplo, a Copasa e Copanor, que a Copanor é a subsidiária da Copasa que está aqui nesse município, ela cobra valores maiores em locais de superávit que tem mais condições de pagar, como Belo Horizonte e outras cidades grandes, investe esse valor, pelo menos deveria investir esse valor em municípios menores, como aqui a cidade de Santa Maria do Salto. E é isso. Deu para contar um pouco da trajetória minha, da realidade do município, do contexto desse problema e da política a ser escolhida dentro do projeto Mundo Reiniciado, que é fomentado pela Tia Fã, pelo Instituto Solidário e pelo Nós na Criação, que é um movimento cristão multidenominacional que visa mobilizar as igrejas a se comprometerem com as políticas públicas que afetam os mais vulneráveis, se preocupam a trazer uma ressignificação das leituras bíblicas quanto à nossa relação com a criação, que foi perdida por causa do pecado individual e estrutural de nós nessa sociedade exploratória, utilitarista, mas que a gente crê que o Cristo veio para ressignificar e nos transformar a nossa consciência do pecado nosso e o pecado quanto com a criação. Que Deus nos abençoe e que a Ruá Divina nos ilumine nesse caminho para a gente entender um reino de justiça, paz e igualdade para todos.
Amém.